Amados irmãos e amigos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. O último censo religioso que foi realizado no nosso país, ele diz que a grande maioria dos brasileiros é religiosa e acredita em Deus. Então, um grande percentual deste censo afirma que o povo brasileiro é religioso e acredita em Deus. Mas o problema, meus irmãos, é que se nós formos parar para avaliar a mensagem que tem sido pregada nestes dias, se você for analisar esta mensagem, você vai ter que admitir que esta mensagem que tem sido pregada, ela considera este acreditar suficiente para garantir a salvação. É por isso, meus irmãos, que eu acredito que muitas igrejas hoje, elas estão cheias de pessoas, mas essas pessoas, elas não são regeneradas. Essas pessoas não têm compromisso. Elas não procuram ter interesse pela santidade de vida e elas são muito mais preocupadas com os afazeres da vida, com as suas atividades do dia a dia, com as coisas deste mundo, do que propriamente com as coisas de Deus, com o reino de Deus. A fé, meus irmãos, quando nós vamos falar sobre esta palavra tão pequena, mas de uma importância e de um conteúdo e de um significado tão grande, a fé é também mais do que um mero acreditar. A fé, conforme nós lemos nesta noite em Hebreus, no capítulo 11, é a certeza daquilo que esperamos. A fé também ali naquele mesmo capítulo, no versículo 6, ou melhor ainda, naqueles primeiros versículos, é a prova do que nós não vemos. E ainda no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, o autor de Hebreus vai nos dizer ali que sem fé é impossível você agradar a Deus. Ora, pense um pouco. Se nos enganarmos acerca da natureza da nossa fé, com certeza, meus irmãos e amigos, tudo na vida cristã dará errado. Se você não tiver um entendimento do que é essa fé, de onde parte essa fé, como é essa fé, e o que ela significa no nosso dia a dia, você pode ter certeza que tudo na vida cristã dará errado. Você vai colocar a sua fé de maneira errada, você vai viver a sua vida de maneira errada, você vai crer em doutrinas de forma errada, o seu comportamento também será um comportamento errado. Em outras palavras, o entendimento errado acerca da natureza da fé faz com que nós pereçamos, com que nós não desfrutemos do amor de Deus e ainda não existe salvação, vida eterna, se não for através do entendimento desta fé verdadeira. As obras que fazemos, elas então de nada adiantarão. As obras, na verdade, serão meras formalidades e não vão contribuir em nada para a nossa salvação. Nós estamos desenvolvendo mensagens aos domingos à noite em cima do tema o que é o Evangelho. Na mensagem que deu início a esta série, eu procurei destacar que o Evangelho é Deus, o homem, Cristo e a resposta. O Deus que criou todas as coisas, inclusive nós. Este homem, ele se rebelou contra Deus, ele pecou,
ele está afastado de Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo de condenação, mas Deus traz a solução para o problema do homem, e esta solução é Cristo, que veio e morreu derramando o seu sangue em favor deste homem pecador, para que todo que crer em Cristo seja salvo. Então esta é a resposta diante desse evangelho que é pregado, que este homem que contempla o evangelho, a salvação, a cruz de Cristo, ele possa então ter como resposta crer neste sacrifício. Então, a partir desta mensagem, que na verdade foi uma mensagem introdutória, eu comecei a derivar este evangelho. Comecei tratando sobre o novo nascimento. Falamos sobre o novo nascimento no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Em seguida, na nossa última mensagem, nós falamos sobre o arrependimento. E hoje, meus irmãos, eu desejo falar sobre a fé salvadora. Então, o que é o Evangelho? Nós vamos destacar hoje o que é a fé salvadora. E vamos para o texto de Efésios, no capítulo 2, versos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. O Senhor nos diz assim, em Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor Deus, que nos criou, que nos formou e que nos salvou, nós desejamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Desejamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que opera em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações, nos ilumine neste momento. Que Ele opere um milagre em nossas vidas, nos dando a compreensão do texto sagrado. Pedimos também, Senhor, que este mesmo Espírito esteja operando em corações nesta noite, que ainda não tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. Pedimos tudo isso, Pai, em nome santo e precioso de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler neste texto que nós somos salvos pela graça mediante a fé. O texto é muito claro em afirmar isto. E isso nos indica que a salvação, ela não é por merecimento, mas a salvação que nós recebemos é pela graça. Ou seja, a salvação é um dom imerecido de Deus.
E neste caso, como a salvação é um dom que nós não merecemos e recebemos de Deus, as nossas obras nada podem fazer para viabilizar a nossa salvação. Tudo o que eu pensar em termos de boas obras, no sentido de agregar a minha salvação, fazendo com que esta salvação ela seja efetivada, tudo isso será em vão. Meus irmãos, na verdade, o que acontece é o contrário. As obras que nós praticamos são resultado da nossa salvação. No verso 10, o apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então note que nas palavras do apóstolo Paulo, as obras não salvam, mas as obras são evidências da nossa salvação. As obras elas são praticadas conforme Jesus nos diz em Mateus 5, para que os homens vejam essas boas obras através de nós, e ao verem essas boas obras, Deus seja glorificado através das nossas vidas. Meus irmãos, a justiça que nós recebemos também não vem pelo cumprimento da lei. A justiça não vem pela prática das boas obras. A justiça não vem pelo cumprimento da lei. O próprio apóstolo Paulo afirma isso em Filipenses, no capítulo 3. Ele diz que, por ser fariseu, por ser zeloso quanto à lei, por ser alguém respeitado no meio religioso em que ele vivia, nada daquilo adiantou para que ele pudesse ser salvo. Mas ele entendeu que somente pela fé em Cristo Jesus é que ele poderia ser justificado por Deus como de fato ele foi. Irmãos, tendo em vista estas verdades, nós precisamos saber então qual é a origem dessa fé. Já que ela não vem pelas obras, não vem pelo cumprimento da lei, então qual a origem dessa fé? Será que nós nascemos com esta fé e esta fé ela está guardada no fundo do nosso coração e ao ouvirmos a palavra de Deus essa fé ela é despertada e nós cremos? Será que todos possuem essa fé ou não? Observe comigo os versos 8 e 9 do nosso texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui nesses versículos, irmãos, nós podemos encontrar a resposta à nossa pergunta. De onde vem a fé salvadora? Qual a origem da fé salvadora? Nós lemos o seguinte: é dom de Deus. Prestaram atenção aí no versículo 8, no finalzinho, Paulo diz: é dom de Deus. Mas o que é esse dom de Deus? O que é esse dom que o apóstolo Paulo menciona aqui no versículo 8? É a graça ou a fé? Ou os dois juntos? Meus irmãos, esse isto que aparece aí no meio do versículo 8, na língua grega, esse isto ele não concorda nem com fé e nem com graça. Porém, se você for fazer uma leitura desde o capítulo 1 até este capítulo, capítulo 2, versículo 10, você há de convir comigo que o texto ele não nos deixa nenhuma dúvida ao nos mostrar que todo o pacote da salvação ele é um presente de Deus. Tudo que está envolvido na salvação é um presente de Deus. A escolha é um dom de Deus, que está no capítulo 1, versículo 4. A predestinação é um dom de Deus, capítulo 1, versículo 5.
A redenção é um dom de Deus, capítulo 1, verso 7. E ainda, meus irmãos, o selo do Espírito Santo de Deus, capítulo 1, versos 13 e 14, é um dom de Deus. E a fé, ela faz parte desse pacote. Tudo, meus irmãos, o que está envolvido na salvação vem de Deus. Inclusive a fé salvadora. Essa fé, ela já faz parte desse pacote, dessa salvação que tem origem em Deus, que tem a sua iniciativa em Deus e que vem até nós através de Cristo e é aplicada pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Meus irmãos, mas eu quero que vocês também notem que o apóstolo Paulo aqui, ele descreve o terrível estado do homem no início do capítulo 2. Percebam aí que ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o que Paulo ele nos fala sobre essa terrível condição, ou esse terrível estado do homem, aqui neste capítulo? Ele vai nos mostrar que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa morte aqui é uma morte num estado contínuo. É uma morte que espiritualmente nos afasta de Deus, nos separa de Deus, nos deixa num estado de inimizade com Deus, onde nós não temos acesso a este Deus por conta do nosso pecado. O pecado é como um bloqueador, um muro, uma parede que nos separa deste Deus santo. E nessa condição, meus irmãos, de mortos, nós seguíamos os valores e a cultura deste mundo. Nós estávamos seguindo Satanás, não de forma, vamos dizer assim, sendo possessos por Satanás, mas nós sabemos que este mundo, o sistema que governa este mundo, ele é governado por Satanás, embora Deus esteja soberanamente reinando, e ele está fazendo tudo com a permissão de Deus. Este mundo ele está sendo dirigido por Satanás, e nós estávamos neste mundo, estávamos sendo dirigidos por Satanás. E Paulo ainda vai falar também que os nossos desejos eram os desejos da carne. Nós estávamos satisfazendo estes desejos. E por isso, Paulo vai dizer aqui que nós éramos merecedores da ira de Deus. Meus irmãos, nesta terrível condição, neste terrível estado, espiritualmente mortos, seguindo este mundo, seguindo Satanás, satisfazendo os desejos da carne, o que nós podemos fazer? O que um morto ele pode fazer? Ele pode andar, ele pode comer, ele pode se vestir, ele pode falar, ele pode respirar. Um morto não pode absolutamente nada. Ele não pode fazer nada por si mesmo. Ou o que alguém que é escravo pode fazer por si mesmo? Também não pode fazer nada, a não ser satisfazer as ordens do seu Senhor. A questão é esta: nós não podemos fazer nada. Se não é Deus que de fora desse ambiente em que nós vivemos intervém e muda a nossa história,
nós vamos continuar escravos do mundo, escravos do diabo, escravos do nosso coração pecaminoso. E notem que Paulo vai dizer que é isto que Deus faz. Ele nos deu vida, no versículo 1. No versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Não havia vida em nós. E a Bíblia, meus irmãos, ela está repleta de textos que descrevem o estado terrível do homem caído. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo ele vai dizer ali: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você já teve a oportunidade de conversar com um homem natural sobre as coisas de Deus? Você vai notar que talvez ele vá desdenhar da sua fé. Ele vai achar que você é um alienado, um lunático, alguém que segue um livro que para ele foi um livro escrito por homens, um livro cheio de mitos, de histórias fantasiosas, um livro como outro qualquer. Ele vai ter essa reação porque é um homem natural. E nesse estado, ele não consegue, como Paulo diz, discernir, entender espiritualmente, como nós estamos neste momento entendendo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, o que a palavra de Deus ela está nos querendo falar. Mas há outro texto também, Atos 13:48. Lá diz que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E em uma outra ocasião, Paulo, pregando, ele chega em Filipos, ele se dirige até um rio onde havia um grupo de oração, onde mulheres estavam ali orando, e ele prega a palavra, e o texto nos diz em Atos 16:14 que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Mas olha a segunda parte do versículo: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Não foi ela que abriu o seu coração. Não foi ela que decidiu ali naquele momento que deveria destrancar a porta do seu coração para que a palavra de Deus então entrasse naquele coração. Mas foi o Senhor quem abriu o seu coração, e que ali eu creio pela ação do Espírito Santo também lhe deu entendimento, compreensão da mensagem que estava sendo pregada. Meus irmãos, a expectativa diante desta terrível condição é sair dessa circunstância de separação de Deus. É deixar de ser impedido de ter um relacionamento com Deus. A expectativa é que Deus ele faça alguma coisa. Eu creio que essa é a expectativa de você que ouve essa mensagem, de você que está separado de Deus, que está em inimizade de Deus, de você que é uma criatura de Deus, mas ainda não é um filho de Deus. Eu creio que a sua expectativa deve ser essa, de que Deus ele faça alguma coisa. E a boa notícia é que Deus ele faz. Deus ele faz. A fé salvadora da qual nós estamos falando aqui, ela é colocada nos nossos corações. Mas como é que Deus ele infunde essa fé em nossos corações?
como Deus ele coloca esse dom nos nossos corações, como Ele nos presenteia, colocando essa fé nos nossos corações. Notem que eu já mencionei que Paulo disse que Ele vos deu vida, tanto no versículo 1 como no versículo 5, Ele vos deu vida. E essa vida, meus irmãos, ela vem de Deus, mas como Deus ele infunde essa fé em nossos corações. Essa fé, ela passa a estar presente nos nossos corações, através da obra que o Espírito Santo realiza em nossos corações, quando Ele regenera os nossos corações, quando Ele então transforma o nosso coração. Os irmãos devem lembrar de João capítulo 3, versículo 5, o diálogo da conversa entre Jesus e Nicodemos. Lá naquele versículo é-nos dito o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, o que acontece? Não pode entrar no reino de Deus. Essa expressão que aparece no versículo 5 de João 3, da água e do Espírito, ela significa, de acordo com Ezequiel 36, versos 25 e 26, que Deus ele irá purificar seu povo com água pura, além de conceder-lhes um novo coração e ainda colocar neles o seu Espírito. É o que Tito vai dizer no capítulo 3. É o lavar regenerador e santificador mediante a obra do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante do maior de todos os milagres. O maior milagre que Deus ele pode fazer na vida do ser humano não é fazer um paralítico voltar a andar, um cego a enxergar, não é curar alguém de câncer, numa doença terminal. O maior de todos os milagres que Deus ele pode fazer é ressuscitar um morto espiritualmente e trazê-lo à comunhão com esse Deus novamente.